E aí, gente, tudo bem? Sou Alan, professor de Química. Estamos aqui agora com a aula para preparar vocês para P3. E essa aula vai ser sobre Química 2. E aqui temos exercícios e vamos cair dentro. Espero que esse exercício ajude vocês bastante nesse estudo. E aí, vamos lá. Primeira questão. Uma coisa interessante. Essa prova da P3, vocês agora no primeiro ano estão aprendendo muito sobre a questão de mol. Como é que vocês fazem a relação com o mol, 6 vezes 10 a 23 e todas essas coisas. Mas é muito simples até trabalhar com mol. Acho que às vezes a gente consegue bloquear a mente, é só porque a gente não consegue visualizar porque é um nome diferente. Mas é só a gente parar para pensar até a questão das dúzias, né? Enfim, acho que os professores já devem ter dado esse exemplo para vocês. Mas só lembrar do seguinte, quando você diz o nome dúzia, dúzia lembra 12. Então se você falar dúzia de qualquer coisa, uma dúzia de bananas, 12 bananas. Dúzia de maçãs, 12 maçãs. Dúzia de pessoas, 12 pessoas. Dúzia de cachorros, 12 cachorros. Você vai só fazendo a conexão. Opa, dúzia. Quando a gente fala o nome mol, a gente está falando da questão de quantidades. Então, se você tiver um mol, mol de maçãs, 6 vezes 10 a 23 maçãs. Mol de bananas, 6 vezes 10 a 23 bananas. Mol de cachorros, 6 vezes 10 a 23 cachorros. E aí, se você quiser falar de, no caso, dúzias, mas aumentar quantidades. Por exemplo, 2 dúzias. 2 dúzias, 24. Então, 2 dúzias de bananas, 24 bananas. 2 mols. 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que no caso seria 12. 12 vezes 10 a 23. É só isso. É só você fazer as multiplicações. É mais simples do que parece. Às vezes a gente pode se assustar falando, caramba, mol, não sei. Mas é uma coisa que a gente usa no dia a dia, uma coisa comum que está muito na nossa vida. E a gente só está utilizando uma unidade nova, que é o mol. E que possui um valor novo relacionado a ele, que é o 6 vezes 10 a 23. Lembrado isso, a gente agora vai falar sobre essas questões que tem a ver com a P3. Só que agora a gente não vai muito falar sobre a questão da quantidade de matéria que a gente possui, que são 6 vezes 10 a 23. Vamos falar agora sobre o volume. Como o volume está relacionado ao mol. Um mol sempre terá relacionado a ele o valor de 22,4 litros de volume. E é isso que a gente aplica aqui nos gases, que são essas partes que a gente começa a pegar aqui para a prova da P3. Que é quando a gente fala que eles estão na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Então, sempre que falar para você que um gás está na CNTP, ou nas condições normais de temperatura e pressão, você está se relacionando que um mol daquele gás, qualquer gás que seja, apresentará 22,4 litros de volume. Isso aí foi um experimento que, quando foi feito, analisou-se isso. Gases de diferentes compostos, quando você possui um mol deles, eles apresentam um volume de 22,4 litros. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Questão 1. A questão 1 foi o que eu falei, deixa eu até apagar aqui, botar mais para baixo aqui, pronto. Porque eu tenho costume de botar aqui em cima, só que às vezes dá uma cortada. Calcule o volume ocupado nas CNTP por... Enfim, ele quer saber qual o volume que os gases que você possui estão ocupando na CNTP, quando eles estão na CNTP. Por, e a letra A, 0,5 mol de moléculas de H2. Bom, relembrando, como eu falei, 1 mol sempre está para 6 vezes 10 a 23. Aqui eu estou adotando 6 vezes 10 a 23 porque é 6,023, enfim. Número com vírgula fica chato, né? Então aqui a gente simplifica para 6 vezes 10 a 23. Se na prova aparecer para você o 6,02 vezes 10 a 23, não tem o que fazer, né? Utiliza esse valor e faz a conta. Vai ficar mais chatinho, porque tem vírgula e tudo mais, mas... Como aqui no caso a questão é minha, sou eu que estou fazendo para vocês, eu estou botando 6, que também facilita a minha vida na hora de fazer as contas. Então, 1 mol, 6 vezes 10 a 23, mas também o mol ele pode estar relacionado a volume, e aí eu digo que pode estar a 22,4 litros. Duas relações para o mol. Bom, se eu sei que essas duas relações estão para o mol, eu posso também fazer uma coisa. 1 mol está para 6 vezes 10 a 23. E 1 mol está para 22,4 litros. Pô, isso aqui é a mesma coisa que isso. Esse mol é a mesma coisa que esse mol. E eles estão relacionados a duas coisas diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso juntar essas duas coisas. Como? Eu faço assim. 6 vezes 10 a 23 está para 1 mol. E esse mesmo mol está para 22,4 litros. Se eu esquecer aqui a parte do mol, já que isso está para isso e isso está para isso,
eu posso então dizer que 22,4 litros também está para 6 vezes 10 a 23. Pronto. 6 vezes 10 a 23 também está para 22,4 litros. Então, gravem essas relações. Essa quantidade também está para esse volume. O mol está para 22,4 litros e o mol está para 6 vezes 10 a 23. Ok? E outra dica também. Essas provas que estão envolvendo mol, tem que fazer exercício. Porque, tecnicamente falando, as questões de mol não são questões muito difíceis. Elas caem muito no Enem. Vocês agora estão no primeiro ano, mas daqui a pouco vocês vão chegar no terceiro ano e vão estar estudando de cara com vestibular. No Enem ele cobra muito questões de mol e é bom a gente saber como resolver essas coisas. Tecnicamente, quando eu digo que elas são fáceis, é porque são só essas relações, você precisa aplicar. Ah, e um mol está para isso, resolve do outro. O que eles dificultam na vida são as questões. Os enunciados de questões de mol sempre tendem a ser muito confusos. Eles botam muito texto, eles botam eles tentam complexar muito a questão, botar muitas informações, às vezes desnecessárias, só para poder te induzir ao erro. Porque, tecnicamente falando, as questões não são difíceis. Então, façam o máximo de questões que vocês conseguirem para poder fazer essas provas. Porque aí vocês já vão estar muito craques e já vão estar habilitados a fazer qualquer questão que venha, já vão estar acostumados. E aí quando vocês olharem um problema, vocês já vão olhar e vão falar, opa, por mais que esteja falando tudo isso aqui, eu sei que só isso e isso que é importante. E é nesse caminho. Então, pegando aqui, vamos resolver a letra A. A letra A foi o que eu falei, ele quer saber quantos que eu tenho de volume em 0,5 mol de H2. Bom, se eu quero saber quanto que eu tenho de volume na CNTP em 0,5 mol de H2, relação simples. Se eu sei que em 1 mol eu tenho 22,4, em 1 mol eu tenho 22,4 litros, o que eu quero saber não são em 0,5? Então em 0,5 mol eu botei X. Só que eu não preciso nem fazer aquela questão da multiplicação cruzada e depois dividir. Se de 1 para meio eu não dividir por 2, então de 22,4 para X eu também vou dividir por 2. Logo, eu sei que a resposta de X é 11,2 litros. É isso. Simples, direto. Quando você quer saber 0,5 mol de um gás na CNTP, é só você fazer a relação da regra de 3. Ah, é só a regra de 3. Tá, a regra de 3 é uma coisa que a gente olha assim, nossa, coisa fácil. Mas tem que saber montar. A regra de 3 não é tão simples quanto parece. Para você usar a regra de 3, você tem que ter conteúdo do que você está usando. Porque sair fazendo a regra de 3 de qualquer jeito, não vai acertar nada. Até no caso, eu acho a regra de 3 mais difícil do que fórmulas. Porque a fórmula a fórmula é essa. Então o valor que você tem, tu pega, taca na fórmula, resolve. Mas para montar a regra de 3, você tem que saber montar. Então, 1 mol está para 22,4, meio vai estar para 11,2. Letra B. A letra B, ela agora utiliza massa. 3,4 gramas de amônia. Então, ele quer saber qual é o volume de 3,4 gramas de NH3. Ok. Questões que envolvem mols, você pode resolver elas quando você tem a questão de massa, unidade de grama, calculando a massa molar. A massa molar, ela dá uma luz para vocês. Por quê? Faz o seguinte. A composto que eu estou em interesse não é amônia, NH3? Então, se eu for calcular a massa molar dela, Nzão, eu tenho isso daqui. Massa molar é a massa de tudo que eu tenho no meu composto, relacionado a mol. Por isso, massa molar. Então, nitrogênio, massa dele, 14. O hidrogênio, massa é 1. Mas eu tenho 3 deles. Então, 3 vezes 1. Aqui eu vou ter 14 mais 3 vezes 1. Pronto. 14 mais 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 3. Com 14, 17. O importante da massa molar é a unidade. A unidade nos informa que é grama por mol. Pô, grama por mol. 17 gramas por mol. O que essa unidade está nos informando? Está nos dizendo que a cada mol que eu tenho de amônia, eu tenho 17 gramas. Então, a partir disso, eu já consigo começar a pensar na minha questão. Por quê? Pegando aqui dessa unidade, eu faço o quê? 1 mol de NH3 possui 17 gramas.
Pronto. Se eu sei que em 1 mol eu possuo 17 gramas, foi o que eu falei. Agora eu posso resolver essa questão de 2 modos diferentes. Um jeito que é mais direto e outro jeito que eu passo por 2 etapas. O de 2 etapas é o seguinte, depois eu mostro direto. Se em 1 mol eu tenho 17 gramas, a massa que eu estou interessado não são 3,4 gramas? Então primeiro eu descubro quantos mols eu tenho dentro dessa massa. X. Bom, 3,4 para 17, isso aqui vai dar 6,8. Vai ter que dividir isso daí, vai dar 140. Deixa eu pegar aqui mesmo o celular para a gente não perder muito tempo na conta. Será... Ah, tá. Deixa eu só montar aqui a equação para vocês. Vou fazer a multiplicação cruzada. E aqui eu vou ter 17x igual a 3,4, x igual a 3,4 dividido por 17. Prontinho. Agora vamos lá, 3,4 dividido por 17, 0,2. E é isso. Vou botar ali. Então aqui que eu tenho de mols são 0,2 mol de NH3. Prontinho. Agora que eu sei que a quantidade de mols que correspondem a essa massa são 0,2, o que eu tenho que saber é quantos litros essa quantidade de mols equivalem. Sabendo que 1 mol disso corresponde a 22,4 litros, 0,2 mols vai estar para x litros. Bom, aqui que a gente fez? Dividiu 1 por 0,5, né? Não. 1 por 5, desculpa. Dividiu 1 por 5. Então, depois eu podia dividir 22,4 por 5, também ficaria mais fácil. Deixa eu só aqui adiantar a nossa vida. Aqui vai dar 22,4 vezes 0,2. E vai dar esse valor aqui, 4,48. X é igual a 4,48 litros. Foi? Essa é a questão. O jeito que eu falei, que esse daqui que é as 2 etapas, a gente fez porque seria o jeito mais longo. Eu primeiro calculei o número de mols que a massa corresponde, depois eu calculei o volume que esse número de mols equivale. Sabendo agora que são 4,48 litros, eu posso também agora mostrar para vocês o jeito mais rápido, que é onde eu paro aqui, nessa primeira relação que eu fiz. E aí eu vou até apagar aqui essa parte, já que a gente já sabe como é que faz essas relações, e mostrar isso aqui para vocês. 1 mol de amônia, vou botar aqui mais para o meio, tá para 17 gramas. Só que o mol também não está relacionado a 22,4 litros, então é isso que eu vou fazer, 22,4 litros. Sabendo que isso aqui está para isso, eu posso simplificar essa minha montagem e colocar aqui 22,4 litros, tá para 17 gramas. 17 gramas de amônia possui esse volume. O que eu quero saber não são 3,4? 3,4 gramas vai estar para x. Faço a multiplicação cruzada e eu vejo que 17x é igual a 22,4 vezes 3,4. O nosso x vai ser igual a 22,4 vezes 3,4 dividido por 17. E isso aqui vai nos dar o nosso 4,48 litros. Só fiz uma única conta e consegui descobrir a resposta. Essa é a simplificação que eu tenho da minha questão. Se eu fizer uma relação direta, eu só preciso fazer uma única conta. Nesse caso, eu fiz relações por etapas, 2 etapas para fazer a mesma relação. E aí eu cheguei no final, analisando apenas a mesma resposta para os 2 casos. Só que nesse aqui, como eu fiz uma única conta, eu também diminuí a chance de erro. Quanto mais contas nós fazemos, maiores são as chances de nós errarmos, né? Então, fica a critério de vocês, mas fica a dica. Letra C. Na letra C, ele está perguntando a relação
entre 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Bom, olha lá. 1,5, 10 a 23 moléculas de O2. O que eu tenho que pegar aqui, a questão é, se essa é a quantidade que eu tenho relacionada ao O2, eu posso fazer do jeito direto, como eu botei aqui em cima. Se eu sei que 22,4 litros está para 1 mol, e esse mesmo mol, além de estar relacionado a esse valor, também está relacionado a 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso partir do seguinte princípio. 22,4 litros está relacionado a 6 vezes 10 a 23. Então, 22,4 litros está com 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, se isso é igual a isso e isso é igual a isso, então isso também é igual a isso. 22,4 é igual a 6 vezes 10 a 23. Essa proporção está estabelecida, a quantidade de moléculas que eu tenho, 1,5 vezes 10 a 23. Então, bota aqui embaixo. Então, 1,5 vezes 10 a 23 estará para X. Ok? Feito isso, é só a gente montar agora a nossa equação, fazendo a multiplicação cruzada. Na verdade, aqui também podia fazer direto, né? A divisão ali foi por 4. É. Isso aqui eu divido isso por 4, vai dar um número quebrado. Deixa, vou fazer direto. Então aqui eu vou ter que 6 vezes 10 a 23x é igual a 22,4 vezes... Botar aqui pontinho para multiplicação para não se confundir com x. 1,5 vezes 10 a 23. Pronto? Deixa eu apagar isso aqui. Multiplica esses dois caras, joga aqui o x. Vai ficar 22,4 vezes 1,5 vezes 10 a 23, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aqui, 10 a 23 dividido por 10 a 23, posso cortar. Quando eu tenho esses dois caras, agora é só fazer a conta direta. Isso aqui vai me dar 22,4 vezes 1,5 dividido por 6, 5,6. Essa é a nossa quantidade de volume. 5,6 litros para essa quantidade de moléculas de oxigênio. Beleza? Espero que vocês estejam acompanhando essa parte que eu estou fazendo, porque é sério, isso daqui é uma mão na roda para vocês fazer essa relação entre mol e as outras propriedades dele, né? As outras relações numéricas, moléculas, volume e tudo mais. O último caso, ele volta a relacionar a questão de massa. Não, minto, ele volta aqui a relacionar a questão de volume. E ele quer saber aqui... Não, estou vendo a questão de baixo, perdão. Questão de massa mesmo, letra D. Na letra D, ele quer saber quanto volume eu tenho em 2,2 kg de CO2. Pronto. Foi o que eu falei para vocês. Se você vê a relação de massa, grama, quilo, você tem que primeiro fazer a massa molar. Sempre faça a massa molar para poder ter relação de mol com a massa do seu composto. Então, quando a gente analisar isso daqui, eu vou ter 2,2 kg de CO2, não é? Isso aqui eu também posso colocar para grama, para poder facilitar a nossa vida. Ou 2.200... Ih, tá ficando claro isso aqui, né? 2.200 gramas de CO2. Pronto. Massa molar do CO2. Carbono é 12.
mais o oxigênio 16, 2 dele. 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. 32 com 12, 44. 44 gramas por mol. Foi o que eu falei, a unidade é que é o importante da massa molar. Estou dizendo que eu tenho 44 gramas em 1 mol de CO2. E agora a gente começa a fazer a nossa brincadeira. Se eu sei que 44 gramas eu tenho em 1 mol de CO2 e em 1 mol também tem o mesmo volume de 22,4 litros, eu faço a relação que a gente tem feito. 22,4 litros está para 1 mol e que também está para 44 gramas de CO2. Bom, 22,4 litros está para 1 mol e 1 mol também está para 44 gramas de CO2. Agora eu pego esses dois e junto, já que esse é igual a esse e esse é igual a esse, então todos são iguais. 22,4 litros estará para 44 gramas de CO2. O que eu quero saber não são 2.200 gramas? Então 2.200 gramas estarão para X. Pronto. Faço a multiplicação e a divisão. Isso aqui vai me dar, vou pegar isso aqui para cá, 2.200 vezes 22,4 igual a 44x. Eu jogo o 44 lá para baixo, então eu tenho 2.200 vezes, deixa eu trocar aqui, 22,4 dividido por 44. X será igual a, vamos aqui apelar, 2.200 vezes 22,4 dividido por 44. 1.120. Eu teria o valor de 1.120 litros, o volume correspondente a essa massa de CO2. Pronto? Gente, eu demorei bastante tempo nessa questão 1, porque eu quero que vocês fiquem sem... Caramba, tá ruim hoje de falar. Que vocês façam uma fixação muito boa desse conteúdo. A relação do mol para fazer as contas. Eu sei que isso pode estar apresentando muitos problemas para vocês, mas tentem fazer desse jeito. Faz com calma e tenta trabalhar em casa. Tem que fazer questão. Depois daqui do vídeo, tenta refazer essas questões para poder pegar a manha, pegar o jeito, pegar a tática de fazer as questões do seu modo. Cada um tem um jeito de fazer. Então pega do seu jeito, contanto que você siga um raciocínio lógico, vai estar certo. Agora bora para a questão 2. A questão 2 também está relacionada a essa questão do mol, só que aqui foi uma questão direta. Eu botei os volumes diretamente relacionados às massas, enfim, a quantidade de moléculas, foi uma coisa muito direta. Agora a gente vai trabalhar essa questão de mols dentro de uma questão e de volume de 22,4, que agora sim a gente vai ver como é que elas funcionam. E aqui a questão 2 ela fala o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui, preciso de espaço. Pronto. Opa. Deixa eu pegar isso aqui. Questão 2. Na questão 2, ele mostra pra gente 4 recipientes. Recipiente 1, 3 vezes 10 a 23 moléculas. Recipiente 2, 1 mol. Recipiente 3, 16 gramas. E recipiente 4, 5,6 litros. E aí ele fala que esses 4 frascos contêm oxigênio molecular. Oxigênio molecular é a molécula de oxigênio, então é o nosso O2. Deixa eu colocar ele aqui, todos eles têm... Vou botar mais para baixo aqui, O2. Tá. Em condições normais, temperatura e pressão, CNTP, a quantidade de substâncias contida em cada um desses
recipientes está representado nos rótulos, que foi isso que eu botei aqui no quadro. E ele quer saber qual é o frasco que contém o maior número de átomos de oxigênio. E aí? Qual é o frasco que contém o maior número de átomos de oxigênio? Nesse caso, a gente vai ter que utilizar essas relações para poder achar o número de átomos que nós possuímos de oxigênio. Tá. Então, aqui é o seguinte. Se eu tenho uma única molécula de oxigênio, do gás oxigênio, né, molécula, eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2, né? Eu preciso de 2 átomos de oxigênio para ter uma molécula. Isso daqui é igual a 2 átomos de oxigênio. Então, a cada molécula que eu tenho de oxigênio, eu tenho 2 átomos. Pegando essa questão, se eu tenho então 2 moléculas, eu teria quantos átomos de oxigênio? 4. Se eu tenho 3 moléculas, quantos átomos de oxigênio? 6. Cada molécula possui 2 átomos. 4 moléculas, eu tenho 2 átomos cada um, então 2, 4, 6, 8. 4 moléculas me dão 8 átomos de oxigênio. Pegando isso, eu vou para esse número aqui das moléculas. 3 vezes 10 a 23 moléculas. Se cada molécula eu tenho 2, então o valor de átomos que eu tenho vai ser o dobro disso aqui. Logo, isso aqui corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, de oxigênio. Ok? Quando eu utilizo potência de 10, o número que é multiplicativo, as multiplicações que eu faço são sempre com o da frente. Eu não mexo na potência. Então, se é o dobro, 6 vezes 10 a 23. 1 mol. Em 1 mol eu tenho quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23, não é? Então, aqui, nesse mol, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas o que eu quero saber é o número de átomos. Cada molécula eu tenho 2 átomos. Então, se é o dobro, 6 vezes 10 a 23 se transforma em 12 vezes 10 a 23. Beleza. 16 gramas. Quando eu utilizo a relação de massa, calculo massa molar. A massa molar do oxigênio fica desse jeito. Massa molar do oxigênio, O2. Cada oxigênio tem 16. Se eu tenho 2, 2 vezes 16, que dá 32 gramas por mol. Pronto. Se eu sei que eu tenho em cada mol 32 gramas e em cada mol eu também tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso fazer essa relação aqui. Pegando esse raciocínio, 32 gramas está para 1 mol, como também está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu sei que 32 é igual a 1 mol e 1 mol é igual a 6 vezes 23, então 32 está para 6 vezes 23. 32 gramas está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Já que eu sei essa relação, é só pegar aqui a massa. 16 gramas estará para X. Bom, essa aqui é mais simples. Se eu sei que 32 para 16 eu dividi por 2, então daqui, dividir por 2, de 6 para cá eu também vou dividir por 2. Como eu disse, a multiplicação e também a divisão é só com o número que está na frente. A potência de 10 eu não mexo. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu tenho aqui que X é igual a 3 vezes 10 a 23 moléculas. Sendo que molécula tem 2 átomos de oxigênio. Então o número vai ser o dobro. Olha que coisa legal. A gente volta para onde a gente parou. Já que eu tenho 3 10 a 23, eu vou voltar para 6 10 a 23 átomos de oxigênio. Átomos de oxigênio. Pronto. Então até agora eu tenho aqui 6 10 a 23, 12 10 a 23, 6 10 a 23 aqui embaixo. Deixa eu botar aqui da outra cor.
6 vezes 10 a 23 átomos. E para finalizar, o volume de 5,6 litros. 5,6 litros eu utilizo a relação da CNTP, já que ele falou que está em condições normais. Se eu utilizar essa relação, eu descubro que isso aqui. Já aqui, peraí, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Azul, acho que azul dá para enxergar legal, né? Enfim, 22,4 litros tá para 1 mol. E 1 mol, eu tenho o número de moléculas de 6,10 a 23 moléculas. Na verdade, eu vou até só para poder agilizar. Se eu sei que são 6 vezes 10 a 23 moléculas que eu tenho em 1 mol, e para cada molécula de oxigênio eu tenho 2 átomos, está sendo sempre o dobro, então isso daqui vai estar relacionado a quantos átomos de oxigênio? O dobro disso aqui, né? Então, ao invés de eu colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, eu vou colocar 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, que eu já faço uma relação mais direta ainda. Facilita muito mais a nossa conta. Então, ao invés de eu colocar o número de moléculas, eu vou colocar o número de átomos para essa molécula em específica, tá? Moléculas diferentes têm números diferentes de átomos. Então, 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Agora está bem tranquilo. Se eu sei que 22,4 está para 1 mol e 1 mol está para 12 vezes 10 a 23 átomos, então 22,4 também está para 12 vezes 10 a 23. Pegando essa relação aqui direta, 22,4 litros está para 12 vezes 10 a 23. O volume que eu tenho ali são 5,6. 5,6 vai estar para X. Faço a multiplicação cruzada e aí eu vejo que X vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 vezes 5,6 dividido por 22,4. Finalizar isso daqui. 12 vezes 5,6 dividido por 22,4. Olha, deu até número redondo. Dá 3 vezes 10 a 23. Então, a minha resposta de átomos são 3 vezes 10 a 23. E aqui, então, pronto. 6, 10 a 23, 12, 10 a 23, 6, 10 a 23, 3, 10 a 23. Quantidade de átomos com relação a essas quantidades que eu tenho aqui descritas nos frascos. Esse exercício também foi bom para a gente praticar essas transformações de mol com todas as unidades, com todas as unidades numéricas que possamos ter. Aqui foi número de moléculas, aqui foi número de mol, aqui foi grama, aqui foi litro. Essa questão ela é muito boa para isso. Então, depois tentem realmente refazer essa questão. A resposta seria a frasco 2, onde eu tenho o maior número de átomos. E bora para a questão 3. Na questão 3, também aqui a gente tem um gráfico. Uma coisa interessante que eu botei nessa questão 3 foi o seguinte. Como vocês têm um módulo, não sei qual módulo, se é o módulo 12 ou 13, tem um módulo aí que vocês vão ter que estudar para P3, e esse módulo é módulo de revisão. E ele acaba pegando conceitos, enfim, que já passaram. Então, caiu na P2, se eu não me engano. Mas como é revisão, podem cobrar esse tipo de questão. Então, eu peguei uma questão dessas, que é aquela questão do PVT, P1, P inicial, V inicial sobre T inicial, igual a P final, V final sobre T final. Então, a gente vai fazer isso aqui olhando o gráfico para poder a gente relembrar e não ser pego de surpresa caso caia na prova de novo, tá bom? Deixa eu apagar isso daqui. Agora vamos lá. Questão 4, ele fala pra gente, um gás ideal evolui de um estado A para um estado B
de acordo com o gráfico representado a seguir. E aí ele mostra para a gente o gráfico. E aí ele pergunta, sabendo que o gás possui a temperatura de 80 kelvins no estado A, qual será a temperatura no estado B? E aqui a questão é a seguinte, ele mostra para a gente no gráfico, aqui é o volume em litros, aqui é a pressão em ATM, aqui é 1, aqui são 2,4, fechou, e aqui no ponto B, 1,8, e ele mostra 5. A, B. Pronto, mais ou menos assim que está o gráfico. E ele diz que no estado A eu tenho a temperatura de 80 kelvins. E ele quer saber qual é a temperatura no estado B. TB é a nossa incógnita. Galera, para esse tipo de questão, é só a gente utilizar aquela equação que eu acabei de falar no início. PI, VI sobre TI igual a PF, VF sobre TF. Acho que na apostila, em alguns outros lugares, vocês podem ver eles falam de PVT por Votor. É mais um jeito para você conseguir gravar. É um método mais de decoreba, botar o nome PVT por Votor. Mas eu acho que fica mais confuso. Porque se você bota PVT por Votor, você acaba ignorando quem é o inicial, quem é o final, pelo menos assim na minha cabeça. Então eu prefiro gravar desse jeito aqui, que é mais direto para a equação e não leva a confusões. A equação é P inicial, V inicial, sobre temperatura inicial, igual a pressão final, volume final, temperatura final. É isso. Pronto. Acabou. Em cima disso aqui eu posso fazer essa questão. Por quê? O meu inicial e o meu final, eu posso encarar que o inicial foi o ponto onde eu comecei, que foi o ponto A, onde aqui a setinha começou e onde ela terminou. Então, o meu inicial transforma em A, pressão em A, volume em A, temperatura em A. E o meu final foi o ponto B, onde eu parei. Então, aqui fica temperatura em B, volume em B, pressão em B. Pronto, é só isso. Agora, botar os valores. Quando eu olho para o gráfico, eu vejo que no ponto A, a pressão está 1 e o volume está 2,4 e a temperatura está 80. Então, só substituir. Pressão 1, volume 2,4 e temperatura 80. Dica importante, temperatura nesses casos de equação de gases, sempre em Kelvin. E aqui ele já facilitou nossa vida dando em Kelvin, mas se tivesse em graus Celsius, façam a conversão e utilizem em Kelvin. Lembrando que, para você ter uma temperatura em Kelvin, e se você tem a temperatura em Celsius, é só você somar a sua temperatura em Celsius a 273. Só isso. Para você ter a temperatura em Kelvin, tu soma de Celsius a 273, que aí você tem a temperatura em Kelvin. Outra coisa também, eu ia terminar de fazer essa conta, mas só também para poder mostrar as outras variações dessa equação. Você tem as variações para os estados isotérmico, isobárico, isocórico, isovolumétrico, que a gente pode ter. E a gente tem equações específicas para esses casos. Então aqui é quando eu tenho o estado geral, eu utilizo todos os valores. Mas quando eu falo para você que eu tenho uma situação que é isotérmica, eu tenho isso daqui. Isotérmica... Conforme você vai falando, os isos, você vai anulando esses componentes da equação. Como assim? Isotérmica não se refere à temperatura? Então você anula a temperatura da sua equação. A sua equação para as isotérmicas são... Deixa eu até botar de outra cor. PAVA igual a PBVB. Tirou a temperatura. Quando eu olho para as isobáricas, isobárica, a pressão é constante. E como eu estou deixando a pressão constante, então eu tiro a pressão da minha equação. Logo eu vou ter VA, TA, igual a VB, TB. Por último, a isovolumétrica,
A isovolumétrica, os volumes são constantes. Então, se eles são constantes, eu tiro o volume da minha equação. Logo, eu tenho só PA sobre TA igual a PB sobre TB. É isso. Quando a gente tem essas situações, a gente utiliza essas fórmulas. A transformação de Celsius para Kelvin é só somar com 273. E para terminar a nossa conta, voltando, eu tenho no ponto B a pressão de 1,8. Então aqui, 1,8 vezes o volume no ponto B, que é 5 litros, e a temperatura do ponto B, que é o que eu quero descobrir. Pronto. Agora é só resolver essa questão. 1 vezes 2,4 dá 2,4. E aqui eu pego o meu TB e jogo para cá, multiplicando. Eu pego o meu 80 e jogo para cá, também multiplicando. O que eu vou ter no final? Eu vou ter isso daqui. 1 vezes 2,4 dá 2,4. Então eu vou ter 2,4 TB igual a 1,8 vezes 5 vezes 80. Cara, tudo cheio de risco. TB será igual a 1,8 vezes 5. Eu vou tirar esse 5,0 aqui para não atrapalhar a nossa... Vezes 80 dividido por 2,4. Bom, 5 vezes 80 dá 400. Então eu vou ter 400 vezes 1,8 dividido por 2,4. Vamos aqui ver. Vezes 1,8. Se eu dividir isso daqui por 2,4, 300. Olha só. Temperatura que eu tenho final são de 300 Kelvin. Se eu comecei com a temperatura em Kelvin, eu termino com a temperatura em Kelvin. Eu praticamente dobrei aqui os valores, né? E a temperatura chegou a 300 kelvins. Beleza? É isso. Relembrando questões que foram para P2, mas que talvez caiam na P3, a gente já está afiado. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Isso aí. Não, questão 5, tô falando besteira. É a próxima. Eu coloquei aqui 4, mas era a questão 3, né? E agora sim a gente vai para a questão 4. Prontinho. Foi a 1, a 2, a 3, essa é a 4, depois a 5 e a gente termina na 6. Beleza. Essa questão 4, ela fala do seguinte: qual a pressão em atm exercida por 2 mol de gás de nitrogênio na temperatura de 27 graus Celsius em um recipiente de 1 litro? E ele dá para a gente o R, que é a constante dos gases ideais, que é 0,082 átomos por vezes litro por mol e Kelvin. Nesse tipo de questão, quando ele dá para a gente temperatura, número de mols, volume e a constante dos gases ideais, galera, se ele der número de mols, é o PV igual a nRT, a equação dos gases ideais de Clapeyron. PV igual a nRT, ela vai resolver isso aqui mole-mole. PV igual a nRT. Beleza. Se eu tenho essa equação, ele quer saber a pressão, né? Então a pressão é minha incógnita. Eu tenho o volume, que ele me deu que é de 1 litro. Eu tenho o número de mols, que são 2. Ele me deu o valor do R, que é 0,082. Esse valor, ele deu aqui as unidades, que são atm vezes litro por mol vezes Kelvin.
Esse valor pode ser mudado se você mudar as unidades. Se você mudar de ATM para milímetros de mercúrio, enfim, se você mudar a sua variação aqui de pressão, você terá outros valores para constante. Mas esse valor aqui, 0,082, é o mais comum, porque ele está sendo utilizado em ATM, tá? Só curiosidade. E agora o próximo, a temperatura, ele nos deu também 27 graus Celsius. Só que aí é que tá, que eu falei para vocês, sempre que eu ver gases ideais, qualquer equação que envolva gases, você tem que utilizar o que a gente chama da temperatura absoluta, que é a temperatura, enfim, a temperatura que é a unidade mundialmente conhecida, que é o Kelvin, que a gente utiliza. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, eu somo com 273. Isso aqui vai me dar 300 kelvins. Pronto. Tenho temperatura, tenho a constante, tenho o número de mols, tenho o volume. Tem que só achar o P, não tenho? Uma coisa que eu gosto de fazer é já deixar a equação pronta para ser usada. Como assim? Pegando tudo isso aqui, se eu quero saber só o P, eu pego o meu V de volume e jogo para o outro lado já dividindo. E eu já deixo a equação desse jeito. nRT dividido por V. Prontinho. Agora é só tacar os valores e finalizar. O N, 2 vezes 0,082 para o R, vezes 300 para a temperatura, dividido por 1, que é o volume. Aqui vai dar 2 vezes 300, 600. 600 vezes 0,082. Aí complica um pouco a nossa vida, mas aqui a gente tem uma ajuda forte. 600 vezes 0,082, 49,2. Prontinho. A pressão, então, que ficou estabelecida com essas quantidades são de 49,2 ATM. Vejam bem, ATM, porque aqui a sua unidade da constante estava em ATM. Terminou a compressão em ATM. É isso, essa questão ela é bem direta, só para mostrar para vocês a utilização dessa equação de Clapeyron. Mas aí pinta a dúvida, pô, a outra era PVT, P inicial, V inicial sobre T inicial igual a P final, V final, T final, e ou então eu posso utilizar para isotermas, isobáricas, isovolumétricas. Quando é que eu uso aquelas e quando é que eu uso essa aqui, do PV igual a nRT? Na prática mesmo, quando ele te der número de mols, você aplica o PV igual a nRT. Porque quando ele está te dando o número de mols, ele está fornecendo um dado para essa equação. Mas a gente também tem que interpretar os problemas, é o que eu falo. Química 2 é a química dos exercícios. Tanto que se vocês forem ver a apostila, é um módulo com pouquinha coisa escrita e depois vários exercícios, revisão, vários exercícios, exercício, é muito exercício. Porque existem casos que você pode utilizar, e fala número de mols, ou então pode utilizar uma variação dessa equação, e a gente vai ver agora na próxima questão, que é a questão 5, como ele pode variar essa equação. E aí também fica dependendo da questão de interpretação do texto. Mas praticamente, se só te der pressão, volume e temperatura, só esses três, pressão, volume e temperatura, não fala mais nada, só dá esses três valores, é o tal do PVT. Se ele der para você pressão, temperatura, volume e falar algo sobre constante dos gases ideais, ou falar algo sobre massa, sobre densidade ou sobre número de mols, aí é Clapeyron, PV igual a nRT. Beleza? Vamos agora ver a próxima questão, que eu vou mostrar para vocês o modo de variar essa equação e que pode ser cobrado também. Questão 5. Na questão 5, é uma questão também do Clapeyron, mas ele fala o seguinte: em um processo industrial, um reator de 250 litros é preenchido com uma mistura gasosa de 88 gramas de N2O, 30 gramas de NO e 44 gramas de CO2. Então, eu tenho 88 gramas de N2O, tenho 30 gramas de NO, e por último, tenho 44 gramas de CO2. E aí ele fala, considerando-se a temperatura de 527 graus Celsius,
Lembrando agora que a temperatura é sempre em Kelvin e está me dando 527 graus Celsius, eu somo com 273 e isso aqui vai me dar 800 kelvins. Ele me deu o volume também, que são 250 litros logo no início da questão. Considerando essa temperatura de 527 graus Celsius, qual será o valor da pressão interna em ATM no reator? Ele também quer saber, nesse caso, a pressão. Lembrando que aqui, a questão anterior e essa estão perguntando sobre pressão, mas também podem perguntar qual o valor do volume, qual o valor do número de mols, qual o valor da temperatura. Qualquer uma dessas letras, né, que ele te informa na equação podem ser perguntadas. Mas ali vai ter que te dar os outros valores, para você ter só uma incógnita. E essa incógnita pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser volume, pode ser até a constante dos gases. Mas aí vai ter que te dar os outros valores. E aí, beleza. Ele também te deu a constante dos gases aqui, como 0,082. Duas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês. Vou abrir aqui um parênteses. Eu falei para vocês que eu posso mostrar aqui uma variação das equações. Se eu começo com PV igual a nRT. Bom, primeira análise que eu posso fazer. N, número de mols. A equação que calcula o número de mols é essa daqui. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Se eu sei que para calcular o número de mols eu tenho massa sobre massa molar e o número de mols está nessa equação, eu posso fazer uma substituição. Eu posso pegar a massa sobre massa molar e colocar aqui, no lugar do N. E aí a minha equação, ela fica desse jeito. PV igual a massa RT dividido pela massa molar. Esse é um tipo de variação que você pode ter na questão, onde a massa molar você calcula sabendo o composto que você tem e o número de massa você utiliza se ele também te dá informação. Por isso que eu falei, se ele falar para você, além de pressão, volume e temperatura, valores como massa molar, número de mols, é PV igual a nRT, porque você pode usar essa variação para calcular. A outra variação é a seguinte, eu posso pegar esse meu V do volume e jogar para cá. O que eu faço? Quando eu jogo o V para cá, eu tenho P igual a massa RT dividido por V MM. Só que massa sobre volume, isso aqui também é a mesma coisa que a densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então, eu posso substituir a questão do M sobre V por D, de densidade. E aí ele pode perguntar para você qual é a densidade do gás que está presente nessas situações. Então, essa seria a nossa segunda variação, onde eu coloco o D no lugar do MV. E aí a equação ficaria pressão igual a densidade vezes RT sobre MM. É isso. Variação pode ficar desse modo e aqui a outra pode ficar desse. É uma questão de brincar com as nossas incógnitas. Você pode fazer as transformações que você quiser e aí você pode utilizar essa equação para diversos modos. Aqui eu usando massa molar, aqui usando densidade, massa molar também. Enfim, fica aí, tá bom? Agora voltando para a nossa questão de interesse, aqui eu vou chamar outro ponto de interesse que é o seguinte. Eu tenho N2O, NO e CO2. Tenho 3 gases diferentes. Qual desses gases eu vou utilizar para fazer minha equação? Porque geralmente quando eu utilizo essa equação, eu utilizo um gás ideal. Enfim, só um gás ideal. Eu tenho 3 ali. Qual deles que eu posso usar? Os 3. Sabe por quê? Quando eu falo para você que esses gases estão se comportando como gases ideais, a questão é a seguinte. Se eles se comportam como gases ideais, eles estão se comportando como o mesmo tipo de gás. Por mais que tenham estruturas moleculares diferentes, compostos diferentes, eles se comportam como gases ideais, então as características deles como gases são iguais. Então, quando eu for colocar eles na minha equação do PV igual a nRT, eu coloco a soma dos números de mol deles. O N é o que está faltando aqui, não tá? Para poder fazer minha conta.
Então, o meu N vai ser o N total. O N total do número de mols de N2O, o N total do número de mols de NO e somando também o número de mols de CO2. E agora é só a gente fazer. Como eu mostrei para vocês, relembrando, número de mols, massa sobre massa molar. Eu tenho aqui a massa de todos os caras. Só falta achar a massa molar de cada um deles. Pegando aqui na equação, massa molar do CO2, carbono é 12, o oxigênio 16, 2 vezes 16, 32, 32 mais 12, 44 gramas por mol. Ou seja, eu tenho 44 gramas em 1 mol dele. Segundo cara, N2O. O N é 14, eu tenho 2 deles. 2 vezes 14, 28. Mais 16 do oxigênio. 28 mais 16 dá 38, 44. Olha a coincidência, também 44 gramas por mol. Por último, é o nosso NO. Vou usar esse espacinho aqui de baixo. Massa molar do NO igual nitrogênio 16, oxigênio, quer dizer, nitrogênio 14, oxigênio 16. 14 mais 16, 30. 30 gramas por mol. Pronto. Os valores das massas molares, agora é só aplicar cada um aqui. Pô, 30 gramas é o que eu estou falando, massa dividido por massa molar. Vou pegar todas essas massas e dividir pela massa molar deles. O do N2 é 44, o do NO 30 e o do CO2 também é 44. Pô, 88 dividido por 44, 2 mols. 2 mols. 30 por 30, 1 mol. 44 por 44, 1 mol. E é isso. Como eu falei para vocês, eles se comportam do mesmo jeito, então o número de mols que eu vou utilizar na equação de Clapeyron é a soma de todos eles. Então o meu N vai ser o N total. Onde eu coloco o 2 do N2, mais o 1 do NO, mais o 1 do CO2. Isso aqui me dá 4 mol. Pronto. Agora eu tenho todos os valores, eu só preciso achar o valor de P. Mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Pressão, eu boto que é igual ao número de mols, vezes R vezes T, sobre volume. Isso aqui então me dá que a pressão é igual a 4 vezes 0,082 vezes 800 dividido pelo nosso volume, que é 250 litros. Aqui eu posso cortar o 0 com 0, mas para finalizar logo, vamos ver quanto é que isso dá. 4 vezes 0,082 vezes 80 dividido por 25. Dá 1,5 ATMs. Prontinho. 1,05, desculpa. Arredondando, né? Mais ou menos igual. É isso. Espero que essa parte aqui tenha ajudado vocês nessa parte das pressões. Esse valor final das pressões também, que eu calculei. Esse é um caso especial, mas caso venha ocorrer na prova, você faz desse modo. Se todos são gases ideais, se comportam do mesmo modo, então calcula o número de mols total e é esse número de mols total que você usa na equação. E é isso, tá bom? Agora vamos para a última questão, que é a questão mais tranquila sobre Lavoisier, leis ponderais, conservação da massa. E aí vamos lá ver. Nossa questão 6. As leis ponderais são as leis que governam as reações químicas, né? A primeira que vocês estão aprendendo, que vai ser a que vai cair nessa P3, é a parte de massa, conservação da massa. Foi elaborada por Lavoisier, um químico francês, e ele existiu na época, se eu não me engano, de Napoleão. E aí a questão é a seguinte:
ele disse a grande frase que nada se transforma, quer dizer, que nada se... você não consegue criar nada do nada, tudo se transforma. Então tudo se conserva. E nesse caso, a massa também vai se conservar. Se você utiliza em um recipiente fechado, o experimento dele ocorreu sempre em ambientes fechados. Por quê? Se você faz uma reação que libera gás e o ambiente for aberto, o gás vai embora. Então, se você soma 10 gramas de reagente total é tudo misturou como reagente, fez a reação e você obterá 10 gramas de produto, se o recipiente estiver fechado. Mas se por acaso você utilizar 10 gramas de reagente e no final você obtiver menos, é porque o recipiente estava aberto e um dos produtos poderia ter sido um gás. E gás a gente sabe que tende a se expandir, a se espalhar, a ocupar o volume do espaço em que ele está. Se o recipiente está aberto, ele vai tentar ocupar o espaço da sala onde ele está, do laboratório, qualquer lugar em que ele esteja, ele vai se expandir. Então, a massa do gás não estará sendo somada. Mas se você fizer reação em um pote fechado e botar lá 10 gramas de reagente, no final, quando você pesar a reação final, você vai ter 10 gramas de produto. Isso aí, se a gente parar para pensar, como se fosse fazer um bolo dentro de um frasco. Não é tipo esse bolo de frasco que a gente vê hoje em dia sendo vendido, não. Porque você faz um bolo fora e depois que você taca o bolo lá dentro. Mas se você, por exemplo, botar dentro de um frasco ovo, leite, farinha, fermento, açúcar e tudo mais lá que tu vai fazer o bolo, fechou o frasco e botou dentro do forno. Se o frasco não estourar e a reação ocorrer, depois, quando você pesar de novo, a massa que você tinha antes é a mesma massa que você tem depois, por mais que o produto seja diferente dos reagentes, mas as massas se mantiveram. Se você tivesse deixado o recipiente aberto, o gás teria ido embora, que seria do fermento, que é o CO2 que ele libera, e aí a massa seria menor. Enfim, voltando aqui. Essa questão é uma questão bem direta, mas é porque essa parte de Lavoisier ela é bem direta, não tem muito para onde correr. Ele mostra uma tabela. E ele fala que, baseado nas leis de Lavoisier, determine os valores de x e y, de acordo com os experimentos realizados a seguir. E vamos analisar esses experimentos. Questão 6. Ele mostra a tabela do experimento 1 e do experimento 2. Aqui ele mostra uma reação da formação de amônia, nitrogênio, mais 3 de hidrogênio, dando 2 de NH3. Lembrando que esses coeficientes das reações, eles são os números de mol. Eles estão relacionados com a massa, mas não estão, no caso, influenciando a quantidade de massa que você coloca. Essa reação é reação geral, uma reação genérica. Então, nessa reação genérica, você sabe que sempre 1 mol de N2 vai estar reagindo com 3 desse para formar 2 desse. E essa proporção se mantém. Mas isso aí já é um outro caso. Quando a gente analisa as massas, a gente só pega essa reação para se basear, mas o foco é a quantidade de massa, tá bom? E aqui olhando, o nitrogênio, ele diz que no experimento 1 ele tinha 28 gramas, no experimento 2 ele tinha 56, aqui o hidrogênio ele bota X, para o experimento 1 que é para você descobrir, e aqui ele bota Y para a amônia do experimento 2. São 12 gramas de hidrogênio no 2 e você forma 34 gramas de amônia no primeiro experimento. Beleza. Se eu estou falando para vocês que a conservação da massa, tudo que eu tinha no reagente é tudo que eu tenho no produto. Então é só pegar isso em consideração. Se eu for analisar o experimento 1, a massa que eu tenho de produto são 34 gramas. A massa que eu tenho de reagente são 28 mais X. Pô, é só fazer uma equação de primeiro grau. Pegar aqui 34 vai estar igual a 28 mais X. Pronto. Eu sei que essa massa no final vai estar igual à soma dos reagentes. Se eu sei que 34 gramas está tudo que eu tenho nos reagentes, fazer aqui essa subtração. Vou ter 34 menos 28. X vai estar igual a 12. Prontinho. Produto menos reagente. Tudo que eu tenho no produto com tudo que eu tenho nos reagentes. O caso do Y, a mesma coisa. Só que no caso do Y, eu tenho todas as massas dos reagentes, está faltando a massa do produto. Pô, eu sei que tudo que eu tenho nos reagentes é o que eu tenho no produto. Vou botar aqui a divisão. Então, se eu somar 56 mais 12, eu terei o valor de Y. 56 mais 12, 68. Então, o valor de Y, 68 gramas. E aqui 12 gramas.
É isso, gente. Lavoisier é isso, conservação de massa. Foquem só na massa. Essa parte das reações aqui, dos números de mol, já são outras coisas que vocês vão avaliar depois no futuro. Mas nessa parte, Lavoisier, só questão de conservação de massa. Tudo que você tem no produto é o que você tem nos reagentes. Deixa eu ver aqui a hora. 5 minutinhos a mais. Tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembre que Química 2 é Química dos exercícios, então tentem refazer esses exercícios depois, praticar, beleza? Um grande abraço e até a próxima.